Que a graça e a paz estejam com todos os amados irmãos, amigos e todos aqueles que estarão conosco nesta noite para mais uma palavra dirigida a todos nós para edificação da nossa vida. Sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que tudo aquilo que nos aconteceu até o dia de hoje, Ele esteve no controle, estará sempre no controle e nunca fugirá do controle dele. Por isso, antes mesmo que eu comece essa palavra, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, entregamos, que o Senhor possa falar através. Voltamos. Nós sabemos que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Então eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu gostaria já de antemão já ler uma palavra que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Até aí. O Senhor está falando conosco, comigo e com você através dessa palavra. Nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, em tudo que Ele faz para mim e para você, Ele tem data, dia para acontecer e que as nossas promessas cheguem até as nossas mãos. Mas a nossa ansiedade muitas vezes nos leva a querer enxergar de alguma outra forma. Nós sabemos que todas as coisas colaboram para aquele que ama a Deus. E os propósitos de Deus não podem ser burlados, não podem ser apagados. Os nossos sonhos não serão roubados, porque a palavra nos diz e nos promete que a palavra de Deus é aquela que se cumpre na nossa vida. Pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. E nós que conhecemos aqui a história de Moisés, nós sabemos que naquela época, todos os meninos daquela época tinham que ser mortos, porque havia uma lei para que todos os meninos que nascessem, para não correr o risco de reino. E nós sabemos que o Senhor colocou meios, formas para poder, trazer o benefício para aquele que Ele ama, que Ele amou, amava e ama. Hoje eu e você. E nós estamos aqui falando de Moisés. Porque naquele momento que Moisés viu a sarça ardente, nós aqui hoje, ouvindo a história, entendendo a história, compreendendo o proceder da história, e Moisés, quando viu a sarça ardente, tudo se encaixa. Porque está escrito assim, olha, aqui no versículo de Êxodo 2, versículo 5, está escrito assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, enviou a criada que o apanhasse. E aqui nós estamos falando de um cesto que estava descendo o rio com todos os perigos que ele tinha, porque nós conhecemos a história e Miriam ficava olhando de longe aquele cesto aonde a sua mãe havia colocado, temendo que ele morresse, para não sofrer os danos que a lei naquele momento fazia para que todos os meninos que nascessem e estivessem vivos nas regiões aonde essa lei imperava fossem mortos. E a mãe, até o ponto que ela pôde esconder o menino, ela fez, mas chegou uma hora que não dava mais. E dentro de tudo aquilo que Deus a inspirou, ela colocou esse menino no cesto e colocou no rio.
E nesse rio, olha que observação, olha que coisa maravilhosa. A filha de Faraó, ela estava ali descendo para se banhar. A palavra diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar. Ela desceu. E olha outro ponto que eu quero trazer para você. E as donzelas que estavam com ela já estavam no rio se banhando. Mas da onde ela estava, ela enxergou o cesto. Poderia qualquer uma das servas ali ou das donzelas ter enxergado o cesto, ter pego. Nós não sabemos de que forma e de que maneira esse cesto chegou, como que ele parou. Sabemos sim que ele passou por vários perigos, porque havia crocodilos nesse rio. E no espaço onde elas estavam, havia uma proteção. Mas ela, descendo do palácio, ela enxergou de longe aquele cesto. E como tudo Deus faz, tudo que Deus nos dá é perfeito e agradável aos olhos dele, naquele momento em que ela enxergou o cesto, ela pediu que a serva lá o apanhasse aquele cesto. E quando ela chegou, ela viu o menino. E uma das coisas que ela fez, ela acolheu aquela criança que chorava muito. E eu quero te dizer algo num ponto muito forte. O primeiro ponto desta palavra para você. Muitas vezes, pessoas que estão à tua volta não estão te enxergando. Muitas vezes, o percurso do rio que você está fazendo, você passou por vários perigos, você passou por várias situações e ninguém parou para te socorrer. Aqui está falando de uma criança, mas eu estou trazendo essa mensagem para o meu dia, para o teu dia. Os valores que você tem, ninguém teve a capacidade de enxergar. Ninguém teve a qualificação de parar para perguntar o que vamos fazer. E quando nós nos colocamos nessa situação, porque ali havia uma determinação de Deus para aquele menino, porque de tudo que ela estava vendo, ao descer ela viu que alguma coisa se aproximava. Então o mover de Deus existe para aqueles que são dele. E eu quero trazer uma palavra profética para você nesta noite. Não importa as pessoas que não estão vendo, não importa aquelas que não estão te dando valor, não importa aquela que não enxerga o que você é e aonde você vai chegar. O importante é que haverá sempre alguém que vai para que você chegasse, para que você consiga. Então nós sabemos que essa qualificação foi Deus que traz, Ele que prepara, porque muitas vezes nós estamos achando que nós estamos seguindo o nosso curso e que ninguém nos observa, mas uma pessoa preparada por Deus atravessará teu caminho e te dará a oportunidade que você precisa para mostrar a capacidade que você tem. E uma das coisas mais maravilhosas, Deus já preparou tudo. E eu quero falar de sonhos nessa noite. Sonhos. Porque a primeira parte desta palavra, eu estou falando de sonhos. A mãe de Moisés, ela queria que o seu filho tivesse um futuro feliz. A sua irmã o acompanhou até ver aonde ele foi parar. E ali uma mulher totalmente egípcia se apaixonou pela criança. Totalmente contrário a tudo. Tudo que poderia acontecer naquele momento aconteceu. Sabe, a condição do rio, o perigo do rio, a irmã que teve que deixar de acompanhar, as servas que poderiam ter pegado e ter levado ele para qualquer lugar ou deixado lá, mas havia ali uma promessa. E essa promessa tem na minha vida e tem na tua vida. Então, nesta primeira parte, tudo que você está atravessando, e se você muitas vezes olha para você própria e acredita e acha que não vai acontecer, para você, meu amado irmão, meu amigo, que você acha que não vai acontecer, porque você não é valoroso, porque não te dão valor,
eu quero te dizer uma palavra profética nesta noite, vai acontecer, porque aquilo que Deus determinou já está determinado desde o princípio e continuará a acontecer, não importa as circunstâncias, os perigos que você esteja atravessando. O Senhor está dizendo nesta noite, eu tenho preparado pessoas que vão ver, que vão te dar aquilo que você verdadeiramente merece e o que você precisa. E quando nós vemos a história, nós vimos que ele foi criado como a filha ali da princesa de Faraó. E ela, como uma pessoa principal e querida, ela dentro do acolhimento dessa criança, o pai dela o aceitou. E ele foi preparado para tudo aquilo que iria acontecer, para tudo aquilo que ele foi, sabe? O papel principal para que todos nós tivéssemos a vitória, que essa vitória chegasse até os dias de hoje. E quando nós saímos de lá da primeira vitória de Moisés, mesmo sendo bebê, ele teve quem o protegesse, ele teve alguém que o enxergou. Quero te dizer, não importa a idade que você tem, não importa os sonhos que você tem, não importa a tua caminhada, se já caminhou demais, se já parou no caminho, ou se está lá atrás, se está atrasado, se não conseguiu alcançar os que na tua frente saíram. O Senhor está dizendo, há sempre algo preparado para te facilitar a tua caminhada e a tua chegada. E aqui nós vemos, porque nós conhecemos a demais história, que ele matou aquele egípcio, teve que fugir. E dentro desse prazo de tempo, ele foi parar nessa cidade, em Midian, no qual conheceu ali um pastor e casou com a filha de Jetro. E aquele Jetro, ele era um sacerdote de Midian. Deus faz todas as coisas. Arrancou ele de onde ele estava, ele atravessou o deserto, encontrou ali um rebanho. Ali ele se familiarizou com toda a situação. E ele esperou, aguardou pacientemente todo o tempo necessário para ele voltar e mostrar aquilo que Deus o tinha preparado desde o começo, desde quando ele foi gerado pela sua mãe. E é isso que eu quero falar com você. De repente ele sai como num dia comum para poder pastorear e levar as ovelhas. E ele estava saindo. E ele chegou nesse momento até o monte Horebe. E ali fala a palavra, apareceu-lhe um anjo. E este anjo, numa chama de fogo, apareceu e disse algo para Moisés. Moisés, eis que a sarça que ardia ali e o fogo que estava em volta desse anjo não consumia a sarça. E eu quero trazer aqui uma pontuação de curiosidade. Moisés se tornou um homem do deserto, porque Deus sabia que somente um homem que conhecia todo tipo de terreno, todo tipo de mudança, todo tipo de vento do deserto que nós sabemos das areias, todo o frio da noite, o calor intenso do sol, precisaria ser preparado para poder conduzir o povo que Deus sabia que iria para o cativeiro. E Moisés estava já acostumado com essas chamas de sarça, porque a sarça dá no deserto. E ela, por ser seca, ela própria, pela natureza, pelo calor intenso, ela pega fogo. E ele estava acostumado. Ele estava acostumado a ver isso. Isso para ele era algo normal na caminhada dele com as ovelhas. Na ida, a sarça pegando fogo, e na volta não tinha mais, não existia mais ela, porque era a normalidade do local onde ele residia. E quando ele olha e fala aqui que apareceu um anjo numa chama de fogo no meio de uma sarça, e aquele fogo queimava, mas não consumia a sarça. Ele fumegava, mas não consumia. E isso chamou a atenção de Moisés. E nessa sarça que não consumia,
Moisés quis saber. Olha só o que fala aqui no 3. Então disse ele consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não queima? E vendo o Senhor que ele se voltava, ver a Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Nós vivemos numa vida corriqueira. Nós vivemos nas idas e vindas. E muitas vezes nada acontece. E muitas vezes nós estamos tão acostumados com as nossas lutas, com as nossas tempestades, que a gente não está percebendo nada, porque afinal de contas nós fazemos parte das lutas. E a palavra nos diz que nós teríamos tribulações. Isso é 3 vezes mais do que a palavra está nos alertando para suportar. E no meio de toda essa luta de ir e vir, nós não observamos algumas coisas. E muitas vezes Deus nos chama atenção no meio dessas condições. Aqui no meio de tantas sarças que pegava fogo, o Senhor apareceu em uma que não consumia aquela planta. O Senhor talvez está usando uma sarça, que eu vou interpretar assim, para te chamar a atenção, porque Deus já está falando com você. Deus já tem mostrado, de alguma forma, aquilo que é melhor. Veja bem, Deus livrou Moisés da morte, passou por todos os perigos, aprendeu dentro daquele palácio todas as formas e normas de todo o império onde colocava medo. De repente, por ele atingir um egípcio, ele teve que sair e fugir do local onde era o seu lar, e vai para o deserto novamente. E ali ele fica e se torna um pastor de ovelhas, voltar ao deserto, ficar ao relento, coabitar com os meios naturais, aos meios naturais de ver uma sarça queimando, e para ele não chamava atenção, mas de repente Deus muda todo esse panorama, Deus muda todo esse contexto, Deus muda tudo que Moisés estava vivendo, e ele vê algo impressionante que o moveu, que tocou a ele, e ele queria saber qual era a causa. Ele queria saber por que aquela sarça não queimava, o que estava acontecendo ali, porque para ele, aos olhos naturais, tudo era normal. E eu quero te dizer para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós achamos as coisas naturais demais e não prestamos atenção naquilo que Deus está trazendo para mim e para você como alerta, dizendo: eu tenho te livrado, como ele livrou Moisés no rio dos crocodilos, como ele chamou a atenção daquela princesa para olhar um cesto que se aproximava. Deus não faz nada, ele não perde nada, ele não se engana com o tempo, tudo está no seu tempo. E tudo que ele está falando aqui, nesse momento, é que Deus atraiu Moisés para que ele pudesse chamar-lhe atenção. Deus está te atraindo para chamar a tua atenção em algo em que ele quer ter um proceder muito mais forte na tua vida do que você pensa. Ele quer agir de uma forma totalmente diferente. E Deus o atraiu. E muitas vezes, quando você pensa que está fraca, que ninguém lembra de você, que ninguém vai lembrar que você existe, que você não é importante para muitas pessoas, Deus está te dizendo: eu te faço forte, eu te faço valente, eu te faço vencer, eu te faço ter a condição de entender que eu estou no controle da tua vida. E uma das coisas que Deus tem trazido para nós muitas vezes é uma dor, um problema, uma situação, uma enfermidade de um ente querido, uma situação que nós achamos: agora acabou, não vou vencer, não vou conseguir, não vou chegar, porque eu não tenho por onde fazer. E eu acho que Moisés, quando enxergou aquele anjo, ele ficou preocupado. Mas Deus, ao mesmo tempo dele estar preocupado, por que não consumia aquela planta seca? Aquela chama o atraiu. E olha o que fala aqui. Está escrito assim, olha: Deus continuou: não te chegues para cá,
mas tire as sandálias, porque o lugar onde você está pisando agora é terra santa. E disse mais Deus para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto, porque temeu o olhar de Deus. E disse mais Deus ainda: certamente vi a aflição do meu povo, que está agora no Egito. Eu ouvi o seu clamor, por causa desses eu te levarei até eles pelo sofrimento deles. Você imagina um homem que estava tanto tempo longe, e nós conhecemos a história aqui. De repente ele encontra tudo aquilo que parecia para ele desnecessário, começa a voltar. Sabe, aquilo que ele tinha deixado para trás começa a voltar, porque tem uma promessa. E a promessa começou quando o cesto correu o rio e chegou até aquela princesa, porque ela avistou ele primeiro, ela protegeu ele primeiro. E eu quero dizer para você nesta noite, não sei a dor que você está atravessando, não sei o problema que você está enfrentando, eu só quero dizer para você, alguém vai atravessar teu caminho. Deus vai permitir que o emprego chegue, que essa situação mude. Alguém vai te encontrar, a situação vai melhorar, porque Deus tem uma promessa para aquele que tem compromisso com Ele. Moisés tinha uma promessa, ele era o ungido do Senhor naquela época, e Deus estava encontrando um meio de atraí-lo, e o atraiu através daquilo que era normal para ele. Sarsas queimando à beira do caminho, quando ele saía para poder pastorear. O Senhor está falando nesta noite, preste atenção. Muitas vezes no decorrer da tua caminhada, no simples jornada tua diária, no meio dos conflitos, das tribulações, de todas as situações, o Senhor vai trazer para você um alerta, um sinal, de onde Ele quer te levar, do que Ele quer fazer e do que Ele vai realizar. E quando ele se maravilhou, ele teve que fazer todos os preparativos, porque Deus tinha pressa, porque Deus sabia do que o povo dele estava passando. E ninguém melhor do que Moisés, que foi capacitado para conhecer todas as leis do Egito, conhecer, sabe, nas antessalas ali dos reis de Faraó. E ele sabia que ele conhecia todas as leis de cima para baixo, de baixo para cima, como ele iria agir e de que forma iria agir, e de uma forma diferente, debaixo da unção de Deus, debaixo do mando de Deus. Então eu quero dizer para você que essa unção que você está pedindo para Deus já está em você, o chamado seu já está em você. Você não tem mais nada para esperar, está para acontecer. Deus está trazendo um momento, e o momento é agora. Isso aconteceu há tanto tempo, pastora. Por quê? Por que eu vou esperar isso? Me comparando a Moisés, o Senhor está dizendo para ele: não tem tempo, não tem dia, não tem noite, não tem nada. O momento é de Deus. Ele designa aonde você vai chegar, aonde eu vou chegar, como ele designou para Moisés. E eu quero nesta live dizer para você algo. Tudo que Deus falou para Moisés foi sincero, porque ele disse assim: irei para lá e verei essa grande maravilha. Moisés ficou maravilhado de toda a razão normal das suas vistas, pela sua ótica. Ele ficou maravilhado de ver a chama e ver o anjo do Senhor ali falando com ele. E no momento que ele foi, que ele se voltou, o Senhor disse: eu estou agora pedindo que você tire as tuas sandálias. E a sandália significa proteção. E o Senhor está dizendo, o lugar que ele foi pisar, ele só tinha que pisar, ele só tinha que crer, ele só tinha que acreditar que ele estava recebendo uma missão. Ele não precisava da sandália, era santo. A proteção era de Deus. Deus estava fazendo algo para ele, sobrenatural. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: o sobrenatural virá. O sobrenatural vai acontecer. O Senhor
coloca no nosso caminho situações para que nós possamos transpor debaixo da nossa fé de acreditar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E nós sabemos que a trajetória de Moisés não foi fácil, mas ele foi o único que trouxe tudo para que aquele povo atravessasse aquele deserto. Foi ele que falou com o Senhor, foi o Senhor que falou com ele. Foi a chama que ardia à noite para proteger do frio, foi a nuvem que cobria do sol e tudo mais, água da rocha, os milagres, tudo que ele fez, o mar que se abriu, tudo, porque ele disse: eis-me aqui. Então você quer vencer, você quer acreditar na tua vitória, você quer receber, você quer que o Senhor mostre para você que alguém está te vendo, que alguém vai chegar até você, o teu emprego, tua situação, algo o Senhor vai trazer, porque Ele está falando através da palavra dEle, que já foi liberado para a tua vida a bênção, já foi liberado para você tudo aquilo que você espera todos esses anos. E o Senhor, Ele fala que Ele traz para aquele, Ele ama quem o teme e quem acredita na sua palavra. Então, mediante a tudo que aconteceu com Moisés, mas ele não teve mais desafios? Muitos. Eu quero te dizer, muitos desafios ainda continuarão, sabe? Tentando te parar. Mas o Senhor vai te atrair para Ele. O Senhor vai te levar debaixo da graça dEle. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo dessa sombra onipotente, descansará. Ele vai te trazer descanso, vai te trazer vitória, vai te trazer conquistas. E você verá que todo esse proceder de Deus é necessário para que você acredite que Ele ainda está fazendo maravilhas nos dias de hoje, para aquele que se coloca à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Então se coloque na direção de Deus, confie em Deus, não fale nada contrário, simplesmente aguarde, porque as promessas chegarão na tua vida, na tua casa, e aonde você determinar, o Senhor estará com você, não vai te deixar e não vai te abandonar. Tome posse dessa palavra. Acredite, Deus é por mim, é por você e por todos aqueles que seguem esse amor tão grande de Deus, determinado por uma criança que era para ser morta e foi um dos maiores marcos de toda a história do povo cristão. Então acredite, Deus tem um marco na tua vida também. E você será muito importante para aqueles que estão à tua volta. Você mostrar a tua postura, o teu caráter. Não mude nada da tua integridade. Deus quer preservar ela. No meio de todo esse transcender da luta, Ele está te olhando e acredita que você é mais que vencedor. Eu gostaria de terminar esse vídeo agradecendo a Deus por esta palavra, por esse projetar nós de nos levar mais à frente e de acreditar que nós conseguimos quando acreditamos nele. Eu entrego, Pai, esta palavra e tudo que o Senhor aqui me colocou, para que esta condição, Senhor, de fé chegue aos corações aonde este vídeo chegar. Que eles acreditem, Pai, como o Senhor agiu com Moisés, o Senhor está agindo conosco de uma forma tão maravilhosa, porque o Senhor está trazendo para nós, além do teu amor, além dos teus anjos que o Senhor dá ordem a nosso respeito, também o Senhor nos trará tudo aquilo que nós necessitamos para que a tua obra continue na nossa vida. Tudo isso eu te peço, já te agradecendo no nome santo de Jesus. Que você fique nesta bênção, guarde esta palavra, traga ela no profundo do teu coração. Tudo isso que você está atravessando é para que você se torne cada dia mais vencedor. Espere e acredite, acontecerá. Fique nesta paz, tenha uma noite abençoada. Shalom.